Já parou para pensar que uma única palavra pode definir o destino de alguém num tribunal? Que a diferença entre justiça e injustiça pode depender literalmente da definição de um termo? Pois é, vamos mergulhar nisso, porque o jeito que a gente entende as palavras não é só uma questão de gramática não, hein? É a base de como o nosso mundo funciona. Olha, tudo começa com uma cena que talvez seja bem familiar. Imagina aí, Dona Maria, o filho dela e a avó. Todos usam a mesmíssima palavra, preguiçoso, mas cada um está vivendo num universo de significado totalmente diferente. Para a mãe, é um fato, para o filho, é só uma opinião, e para a avó, é uma realidade que nem se aplica mais à vida deles. E aí vem a grande questão, né? Quem está certo nessa história? Essa confusão toda que acontece numa simples conversa de família é exatamente o mesmo dilema que o direito enfrenta há séculos. A resposta para essa pergunta nos leva a dois caminhos completamente opostos. O primeiro caminho é o da certeza absoluta. É aquela ideia de que as palavras têm um significado verdadeiro, único e que não muda nunca. Essa é a base do que a gente chama de essencialismo. Para quem segue o essencialismo, a palavra é tipo um espelho perfeito. Ela não cria nada, ela só reflete a essência real de algo. A palavra crime, por exemplo, não é uma etiqueta que a gente inventou. Ela apontaria para a essência do que um crime realmente é, sabe? Em qualquer lugar, em qualquer época. Então, a estrutura de pensamento é essa aqui. Existe uma realidade objetiva com uma essência que não muda. A palavra é só um rótulo para essa essência. E por isso, o significado é único e já vem pronto, pré-determinado. O trabalho de um juiz nessa visão não seria interpretar, mas sim descobrir o único significado correto da lei. E vamos combinar, é fácil entender por que essa ideia é tão atraente para o direito, né? Ela promete um mundo de segurança onde as regras são claras e aplicadas do mesmo jeitinho para todo mundo. Um mundo sem ambiguidade, onde a justiça é objetiva, quase matemática. Parece perfeito, não é mesmo? O problema é que o mundo muda, e quando uma realidade completamente nova aparece, essa visão de significados fixos, ela começa a ruir. Pega este caso, por exemplo. Uma hacker invade um sistema. A lei clássica de roubo fala em subtrair coisa alheia, mas ela não subtraiu nada, os dados continuam lá. A essência tradicional de roubo, que envolve pegar algo físico, levar embora, simplesmente não se aplica. E agora? O essencialismo não tem uma boa resposta para isso. A lei, de repente, parece que ficou obsoleta. Bom, isso nos leva para o caminho oposto. Se os significados não são fixos, então, talvez eles sejam completamente flexíveis. Essa é a ideia central do convencionalismo. Para o convencionalista, as palavras não têm um significado que nasce com elas. Somos nós, como sociedade, que decidimos o que elas significam. Propriedade, por exemplo, não tem uma essência fixa. O significado dessa palavra é o que a nossa comunidade hoje concorda que ela seja. O que é bem interessante aqui é a mudança de poder. O significado não vem mais da realidade, mas sim da convenção social. A palavra é só um símbolo. E o sentido dela é uma construção social que está sempre em movimento, mudando com o tempo e com o contexto. A grande vantagem aqui, claro, é a adaptabilidade. O direito pode evoluir. Conceitos como bens podem passar a incluir dados digitais. E a lei não fica congelada no passado. Ela se mantém viva, relevante para os problemas do nosso tempo. Só que essa flexibilidade toda esconde um perigo gigantesco. Se tudo é só uma questão de acordo social, o que acontece quando o acordo é profundamente injusto? E aqui está o colapso moral do convencionalismo puro. Se uma sociedade inteira decide por convenção que um grupo de seres humanos não tem direitos, essa teoria não oferece nenhuma base para dizer que isso é errado. Afinal de contas, é só a convenção. A justiça, nesse caso, vira refém da opinião da maioria. Então, se um extremo é rígido demais e o outro é perigosamente flexível, onde é que fica a solução? Bom, juristas modernos encontraram um terceiro caminho, um ponto de equilíbrio. Essa posição integrada, ou essa síntese, reconhece o melhor dos dois mundos. Sim, o significado tem uma base fixa, mas ela é relativa. Sim, ele muda, mas devagar. E sim, existem limites para a interpretação, mas eles são flexíveis. O ponto crucial é este. As palavras têm um núcleo estável de significado, que garante segurança e previsibilidade. Mas ao redor desse núcleo, existem contornos flexíveis, que permitem que a palavra se adapte a novas realidades sem perder a sua identidade. Vamos ver o conceito de família. O núcleo estável é a ideia de uma comunidade unida por laços duradouros. Isso não muda,
Mas os contornos flexíveis se perguntam: que tipos de laços contam? E é aqui que a definição evoluiu para incluir uniões estáveis, casamentos homoafetivos, sem destruir o conceito central. É uma ilustração brilhante da teoria em ação. Certo, vamos trazer essa teoria para a prática, então. Como um juiz usaria essa ideia para decidir um caso de roubo hoje em dia? Aqui está o texto da lei, exatamente como ele aparece no Código Penal. 4 elementos-chave: subtrair, para si, coisa alheia, imóvel. Usando a nossa síntese, dá para separar o núcleo estável dos contornos flexíveis. Subtrair como apropriação indevida, isso é o núcleo. Mas o meio, se é físico ou cibernético, isso está nos contornos. Coisa, como propriedade de outra pessoa, é o núcleo. Mas se dados ou criptomoedas contam como coisa, isso é uma questão para os contornos flexíveis resolverem. Com esse modelo, olha só como as coisas se desenrolam na prática. Um roubo de TV é resolvido pelo núcleo, caso claro. O roubo de dados já exige uma análise dos contornos. Vira um debate jurídico. E o roubo de criptomoedas hoje já teve seus contornos expandidos pela jurisprudência para ser considerado roubo. É a mesma lei para 3 realidades diferentes e um sistema que consegue funcionar para todas. E por que tudo isso importa, afinal? Para o juiz, permite decidir com segurança, mas sem ignorar o contexto. Para o advogado, dá ferramentas para argumentar tanto pela tradição quanto pela inovação. E para nós, cidadãos, mostra que a lei é um sistema vivo. Ela tem uma base sólida, mas também a capacidade de evoluir junto com a sociedade. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Vamos pensar num dos conceitos mais importantes do direito moderno: dignidade humana. Essa dignidade é uma essência imutável, que sempre existiu e que a gente está apenas descobrindo? Ou será que é um valor que nós, como sociedade, construímos e expandimos com o tempo, redefinindo o que significa ser tratado com dignidade? A resposta a essa pergunta molda o tipo de mundo em que a gente quer viver.